Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Devocional Palavra Viva. Que Deus abençoe a sua sexta-feira grandemente e que você viva as promessas do Senhor na tua vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele sempre nos sustenta, o Senhor, Ele sempre nos ajuda e a misericórdia dEle, irmãos, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Somente isso já é motivo para nós nos alegrarmos, para nós bendizermos o nome do Senhor e para nós tranquilizarmos o nosso coração. Amém? Vamos orar, abençoando esse dia, em nome de Jesus. Amém? Poderoso amado Deus, Pai querido, Senhor, nessa hora, Pai, junto com os teus amados, teus pequenos, eu quero entrar em tua presença, Pai, para louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome, Pai. Ah, Pai, nós sabemos que a oração ela muda as coisas. Nós sabemos que a oração ela transforma o ambiente, ela transforma a nossa casa, ela transforma a nossa causa. Ah, Senhor, ela faz, Pai, o impossível acontecer, porque o Senhor age através da nossa oração. Por isso, nessa hora, antes de mais nada, Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que entristece a Ti, Espírito Santo. Eu quero te pedir perdão nessa hora, em nome de Jesus, e eu peço, Pai, alcança cada ouvinte, Pai, deste devocional. Cada irmão que tem estado dia após dia aqui, Senhor, e as suas famílias. Ah, Senhor, Tu és um Deus que faz grandes obras. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos. Eu te agradeço, Senhor, pela restauração. Eu te agradeço, Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Por isso, alcança nessa hora cada enfermo, Pai. Em nome de Jesus, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara. Por isso, qualquer enfermidade, Pai, seja no corpo físico, seja na alma, seja no espírito, Senhor, dos Teus pequenos, na mente, Pai. Eu ministro a cura nessa hora em nome de Jesus, sabendo, Pai, que o Senhor pode ir além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E eu peço a Ti também, Senhor, alcança os nossos familiares, Pai. Ah, Senhor, cada um visita, Pai, nessa hora do alto da cabeça à planta dos pés, os sonhos dos teus pequenos, a saúde, que a salvação alcance, Senhor, cada família, e que cada um possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, neste dia, Pai, fala conosco, caminha, Pai, à nossa frente, abrindo caminho para a gente passar, prosperando todos os nossos caminhos, multiplicando, Senhor, as bênçãos também sobre as nossas vidas, Pai. E eu peço nessa hora, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz e o Teu querer. Revela, Senhor, o oculto, o escondido e o sobrenatural, porque não há nada oculto que não venha ser revelado por Ti, Senhor. Por isso eu peço, trabalha, Pai, nos nossos corações neste dia, e que a Tua palavra, Pai, ela venha transformar a nossa situação, ela venha transformar a nossa vida, e que nós sejamos, Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo neste dia. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, todas as áreas, Pai, na nossa vida, abençoa neste dia. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus, nós vamos ler do 21 ao 43, amém. Glória a Deus. Marcos 5, 21 diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo.
Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhes disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo este tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Versículo 40. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas traz um relato aí de 2 grandes milagres que o Senhor ele realizou. E Jairo, irmãos, ele era um líder da sinagoga e ele estava entre a minoria dos líderes judeus que reagiram positivamente ao ministério de Jesus. E a sua filha, ela ficou doente e a sua filha morreu. E ele foi pedir ajuda para Jesus enquanto ela ainda estava doente. E nós sabemos que por onde Jesus passava, as multidões se aproximavam dele, porque as pessoas ouviam falar do milagre que ele fazia, que ele dava vista aos cegos, que os coxos andavam, que os paralíticos caminhavam, os surdos ouviam. Então muitas pessoas iam até o mestre atrás de milagre. E Jairo não foi diferente. Jairo, sabendo que a sua filha estava gravemente doente, movido por esse amor pela sua filha, ele tinha certeza que Cristo poderia ajudá-la. E ele se arriscou a sofrer a zombaria dos seus irmãos. Ao buscar a ajuda de Jesus em público, ele não se escondeu. Ele reconheceu a soberania do Senhor. E no final de tudo, nós vemos que a sua fé ela foi recompensada. E alguns de nós, irmãos, nós evitamos ir até Jesus por vergonha em admitir que nós enfrentamos problemas. Nós temos medo de vir a público. Há pouca esperança de cura se a gente não admite humildemente o nosso problema. Nós precisamos reconhecer
que nós precisamos de Jesus. E como Jairo, nós devemos nos arriscar a sofrer, a passar por zombaria pelos amigos, porque nem todo mundo crê na nossa fé. Nem todo mundo entende e está pronto para o trabalhar de Jesus. E nós precisamos admitir os nossos fracassos e os nossos erros para nos apresentar ao Mestre. Fazendo isso, a gente pode ter certeza de que Jesus estará ao nosso lado para nos ajudar. E com a ajuda do Senhor, nenhum problema é grande demais que não possa ser resolvido. Nenhuma situação, não há nada impossível para o nosso Deus. Eu falo para você nessa manhã, nenhuma ferida é profunda demais para ser curada. Nenhuma ferida é profunda demais para ser curada. O Senhor, ele tem poder para transformar esta situação. O Senhor, ele tem poder para trazer alegria para a tua vida. E Jairo, ele tinha um amor desesperado pela sua filha. Ela estava à beira da morte. Mas Jesus, ele, no momento que Jairo chamou, havia uma multidão que estava atrás de Jesus. Eles estavam buscando um milagre, eles estavam buscando uma mudança, uma transformação, uma mudança de sorte. E eles foram até o Senhor. E enquanto Jesus caminhava com Jairo, a caminho da casa de Jairo, havia uma mulher que ela tinha 12 anos que estava sofrendo com um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela gastou o que ela tinha, tudo o que ela tinha. E ao invés de melhorar, ela piorou. E quantas vezes nós usamos os recursos que nós temos para tentar melhorar, para tentar resolver uma situação e de nada adianta. Eu tenho uma boa palavra para você neste dia. O que nós não conseguimos fazer, Deus, ele pode fazer. Tem coisas que Deus, ele permite que se perpetuem. Muitas vezes aquela mulher ficou 12 anos. Imagina uma pessoa perdendo sangue durante 12 anos. O corpo produzindo sangue e o corpo eliminando sangue. Às vezes a gente não consegue dimensionar como era o sofrimento daquela mulher. Talvez a gente pode pensar, não é pecado pensar. Porque a Bíblia não dá muitas informações acerca da condição física dela naquele momento. Mas a gente entende que ela poderia estar anêmica, que ela poderia estar fraca, que ela poderia estar abatida, abalada emocionalmente. Porque ela estava perdendo a vitalidade dela. O sangue é o que traz vida para o nosso corpo. E às vezes a gente sente, irmãos, tanta vergonha dos nossos problemas que a gente acha que a opinião de Deus vai ser a mesma opinião das outras pessoas. Não. Deus, ele vai na contramão do mundo. Aquela mulher, ela passava por uma situação social muito complicada. Ela passava por aquela hemorragia, havia 12 anos, e ela tinha algum distúrbio no corpo dela que ela foi até os médicos da época para tentar ser curada. Mas, segundo Levítico, no capítulo 15, lá tem 2 versículos que falam isso. Eu vou abrir aqui para falar isso para vocês, porque às vezes a gente minimiza o sofrimento. A gente não consegue dimensionar o tamanho do sofrimento. Eu estou abrindo aqui na Bíblia, Levítico 15, 25, 27. Vamos lá. Diz assim: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura
Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará cerimonialmente pura. Conforme a lei, a mulher nos dias de sangramento, ela fica impura. E qualquer um que tocasse aquela mulher também seria considerado impuro. E é muito provável que aquela mulher estivesse vivendo, irmãos, esquecida da sociedade já há algum tempo. Mas apenas de ouvir falar da fama de Jesus, ela se achegou a ele. Pela fé, ela foi curada milagrosamente. Ela falou tão somente, ela sabia da condição dela. Ela reconheceu a condição dela. Ela não queria tocar em Jesus, porque ela sabia o que podia acontecer com ela. Ela poderia ser morta por conta daquela condição de impureza que a lei impunha sobre ela. Ela falou: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. A gente nunca deve permitir que o nosso medo, que a vergonha, nos impeçam de nos aproximarmos de Deus em busca do nosso perdão e da nossa cura. Ele está esperando que eu e você estendamos a mão e toquemos nele. Jesus, ele olha para nós com olhos de amor. Ele tem compaixão de nós. Mas muitas vezes, por sermos tão julgados pela sociedade, pelas pessoas, muitas vezes por sermos tão apontados por outros, nós bloqueamos o melhor de Deus que pode acontecer na nossa vida. Aquela mulher, ela conseguiu, ela teve forças, ela teve energia para romper aquela multidão e tocar nas vestes do Senhor. Que nada impeça eu e você de tocarmos no Senhor neste dia, em nome de Jesus, porque Ele pode operar o sobrenatural. Ele tem o poder de curar e interromper tudo aquilo que está sendo perdido. Aquela mulher, ela perdia sangue. Eu não sei o que é que você está perdendo, que você vê como um fluxo indo embora, que você perde a sua energia, você perde a sua força, você perde o seu ânimo, você não tem mais coragem para avançar, para prosseguir, para sonhar. Toca no Senhor nessa manhã e seja restaurado, restaurada, em nome de Jesus, porque Ele tem o poder. Não olhe para a multidão. Toque no Senhor, rompa com essa multidão. Ele está passando aí para realizar algo, para mover algo na tua vida e na tua história. Toca no Senhor neste dia, vá até Ele em nome de Jesus. Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua verdade, Ele sabe. E aí ele sentiu que saiu virtude quando aquela mulher tocou, e ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos o questionaram. Os discípulos falaram: Senhor, olha essa multidão. E você ainda pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Ele sentiu um toque diferente. O Senhor sabe quando a nossa oração é diferente. O Senhor sabe quando a nossa busca é diferenciada. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. E Ele sabe quando de fato nós queremos e precisamos de uma mudança. Por isso Ele entendeu que dele saiu o poder naquele momento. E aí Ele curou, Ele falou: filha, a sua fé a curou, vai em paz, seu sofrimento acabou. Naquele momento que ela tocou com fé, o sofrimento dela terminou, se encerrou todo o flagelo daquela mulher.
E aí, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, Jairo recebeu a notícia que a sua filha havia morrido. E o Senhor disse para Jairo não ter medo, apenas crer. Tem momentos que as situações elas são tão desastrosas na nossa vida. E tem dias, irmãos, que é uma notícia ruim atrás da outra. Quem nunca passou por isso? A gente passa. Nem todo dia será fácil na nossa vida. Haverá dias bons, haverá dias ruins, mas a certeza que nós temos é que haverá Deus em todos os dias. E a gente se desespera quando a gente recebe uma má notícia. A gente fica abatido quando algo que a gente não esperava acontece. E ele foi buscar a cura, porém não deu tempo da cura chegar. Ela havia morrido. Só que o Senhor já estava a caminho. Muitas vezes parece que o Senhor se atrasou, mas ele faz no tempo dele, tudo ele faz no tempo dele. E a cada dia que eu convivo com o Senhor, que eu tenho os meus momentos de conversa com ele, além aqui do devocional, o tempo que a gente tem aqui é muito curto, mas é algo para nós orarmos juntos, para sermos edificados. E tem dia que o desespero ele bate, irmãos. Nem todos os dias são bons. Às vezes você olha para um irmão sorrindo, dando gargalhada. Você pode achar que ele não tem problemas. Mas é a forma que Deus ele vai nos ensinando a lidar. Muitas vezes a gente não transparece aquilo que a gente passa. Isso não é arrogância, isso não é uma fortaleza, é porque a gente sabe em quem nós confiamos. Então confie em Deus. E quando Jesus ele viu que a menina havia morrido, ele bloqueou a multidão, ele impediu que a multidão continuasse o acompanhando e levou só Pedro, Tiago e João. Só os 3 discípulos. E foi até a casa. Quando ele chegou, óbvio, estava um clima de luto, uma tristeza muito grande naquele lugar. E ele entrou, né? E declarou a palavra de vida sobre aquela menina. Quantas vezes que a gente vê uma situação que se vai, que a gente perde o controle e a gente acha que nada vai mudar. E a gente acha que nada vai acontecer. Eu digo para você nessa manhã, não há nada impossível para Deus. Ele chegou naquele quarto e falou, Talita cumi. E a menina que estava morta ressuscitou. E eu não sei qual é a palavra que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Mas hoje ele fala que está ressuscitando os seus sonhos. Hoje ele fala que está ressuscitando a promessa dele sobre a tua vida. Haverá vida, haverá mudança, haverá transformação. Somente busque ter uma fé genuína no Senhor, porque Ele sim pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na nossa vida e na nossa história. Aí a alegria voltou para aquela casa. A alegria voltou para aquela família, para aquele lar, para Jairo, para a sua casa. E simplesmente Jesus ressuscitou a menina. Ele pediu para não falar o que aconteceu e pediu para dar alguma coisa para ela comer. Afinal, ela já estava enferma havia um tempo, não se alimentava. Tem coisa que Deus vai fazer que é para você contar, mas tem coisa que é para não contar. Tem experiência que é algo muito particular nosso. E você vai saber quando deve contar e quando não deve contar. Amém? Sela essa palavra no teu coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu dia.
compartilhe este devocional com alguém que precisa e se inscreva aqui no canal para ser abençoado, amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.